Oi, amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Gil Ferrari e hoje eu farei um vídeo para vocês. Como vocês podem ver, eu já estou na casa nova, mas hoje o vídeo é para contar um pouquinho o porquê da nossa mudança, o que aconteceu para vir essa mudança assim tão diferente daquilo que eu achava que ia acontecer. Então eu vou contar para vocês um pouquinho nesse vídeo o porquê, tirar algumas dúvidas de vocês e ao final do vídeo eu vou fazer o tour da casa vazia. Vai ser tudo nesse vídeo mesmo, para você não ficar aí muito curioso, porque em breve faremos o tour da casa já decorada, mas eu quero fazer alguns vídeos antes mostrando algumas comprinhas que nós fizemos aqui para essa casa, enfim. Então vamos lá, como vocês podem ver já tem um spoiler aqui. Tudo começou, gente, no norte, né? Para quem me segue já há um tempo sabe que eu morava no norte dos Estados Unidos, mais especificamente em New Jersey. E eu sempre tive muita vontade de morar na Flórida, porque é um clima mais do Brasil, mais de como eu morava no Brasil, que eu morava no litoral de São Paulo, que é praia, né? Então eu queria muito morar na Flórida. E o lugar que eu escolhi para morar na Flórida foi o sul da Flórida, que é muito mais parecido com o local que eu morava no Brasil, porque tem praia, porque, digamos assim, é meio interiorzinho. Eu gosto desse tipo de cidade. Então, quando eu estava lá em New Jersey, eu assim andava nas ruas no sul da Flórida, eu me apaixonei pelo sul da Flórida e eu fui morar no sul da Flórida. Só que quando eu cheguei no sul da Flórida, eu já vi uma grande diferença. Isso é muito importante, vocês vão entender muito bem o que eu quero dizer. Eu vi uma grande diferença nas casas do sul da Flórida pro norte dos Estados Unidos, onde eu morava. Eu morava numa casa assim grande, bonita, espaçosa, nova. Inclusive no Brasil eu morava numa casa assim também. E quando eu cheguei no apartamento lá no sul da Flórida, eu fiquei um pouco triste, meio assim, digamos, um pouco chocada. Eu até contei na época, porque era um apartamento mais simples, um apartamento menor. O estilo da construção do sul da Flórida, se não é uma casa nova, é uma casa praiana meio antiga. E os apartamentos nos condomínios também são assim. Quem mora no sul da Flórida em apartamento vai entender o que eu tô querendo dizer. Principalmente apartamento antigo, né? Em condomínio antigo, que era o meu caso. Mas aí eu fui levando, né? E fui ajeitando a casinha como eu gosto, do meu jeito. Então eu fui dando a minha cara e fui me adaptando e fui me acostumando com o apartamento. Mas algo me incomodava. Eu amava a cidade, amava o lugar, mas eu não gostava da onde eu morava no sentido do apartamento. A região era boa porque era perto de tudo, mas o apartamento não me agradava. Era um apartamento escuro, era um apartamento que para eu gravar um vídeo para vocês, eu tinha que colocar um monte de luz, acender todas as luzes da casa e ainda colocar o ring light. E, por exemplo, eu não podia estar usando óculos porque refletia o ring light no óculos. Aqui, por exemplo, eu tô gravando sem ring light, eu tô na frente da janela do meu quarto. Então, assim, eu sentia muita falta de uma casa clara. E aquilo foi me trazendo desânimo, porque para eu gravar um Reels, para eu gravar um vídeo, mesmo sendo uma coisa curta, eu tinha que fazer vários malabarismos para poder fazer um vídeo de qualidade para vocês e mesmo assim não ficava do jeito que eu queria. Então aquilo foi me frustrando, foi me deixando chateada. Eu não queria às vezes fazer vídeo, eu não queria gravar Reels, eu não queria fazer stories, porque tudo ficava mal, parecia uma gravação mal feita. Eu não tô falando que eu precisava de algo profissional, mas eu queria algo que me desse prazer. Eu já andava frustrada porque eu não gostava muito do apartamento, sabe? Era escuro, tava com bolor no meu banheiro, também contei pra vocês. Teve bolor no quarto da Rayara, ela não dormia bem. Inclusive, assim, nessa casa, gente, a gente não escuta a respiração dela, ela dorme no quarto dela. No quarto dela, eu vou lá, ela tá dormindo como um anjo, sabe? Silêncio. Lá, ela tava no quarto dela e a gente ouvia do meu quarto ela respirando. E era algo assim
que me dava falta de ar de ouvir o jeito que ela respirava, e tudo por conta do apartamento que dentro das paredes devia estar cheio de mofo, não é possível, porque ela não melhorava. Eu levava ela no médico, ela não melhorava, e eu chamava, reclamava no condomínio, eles vinham lá, falavam que tinha arrumado e não arrumava nada. Então aquilo foi me frustrando, de uma certa forma foi me frustrando. E quando foi em, deixa eu ver, nós estamos em 2024, 2023. Em 2022, quando venceu o primeiro ano de contrato, eu já queria mudar. Mas aí eu falei assim, não, vou esperar mais um pouco, porque eu acho que não está no momento da gente mudar, até porque a pandemia tinha acabado de acabar, digamos assim. Aí eu prorroguei, né? Eu mudei em 2021 para aquele apartamento, e em 2022, a minha intenção, né? O primeiro ano que eu passei, a minha intenção era mudar em 2022, mas eu falei, não, vou esperar mais um ano, vou aguentar, e beleza. Só que em 2023, quando eu ia mudar, eu não encontrava nenhuma casa do jeitinho que eu queria, dentro da condição que a gente podia pagar. Eu não encontrava. E aí, no desespero, com medo de não encontrar e acabar falando que vai sair, porque aqui, se você fala que vai sair do apartamento, você tem que sair. Se chega no último momento, você não encontra um lugar para morar, você tem que sair. Ou você tem que refazer o contrato caso o seu apartamento... Não é refazer, não é renovar. É refazer como se fosse uma nova aplicação, dar novas entradas e tudo aquilo que eles pedem. E mais, correndo o risco do apartamento não estar liberado, porque quando você avisa 3 meses, 90 dias, né? 3 meses antes de vencer o contrato, você tem que avisar que você vai mudar. E o que eles fazem? Eles disponibilizam o teu apartamento a partir da data que você vai sair no site. E aí a busca é muito grande, você acaba ficando sem, caso você não encontre outro lugar para morar. Então eu fiquei com medo em 2023 disso acontecer, e acabei prorrogando de novo, porque eu não estava encontrando uma casa do jeito que eu queria. E as que eu achava era muito cara, porque tem casa bonita no sul da Flórida, linda igual essa que eu moro? Tem, só que é o dobro, às vezes o triplo do valor dessa que eu pago. E aí eu peguei e prorroguei até 2024. Mas aí eu decretei que em 2024 eu ia sair desse apartamento. Eu falei, eu não quero saber, eu vou sair em 2024. Quando foi fevereiro de 2024, o meu contrato ia vencer. Em janeiro, na verdade em janeiro, eu tinha já falado que ia sair em dezembro. Quando foi em fevereiro, nós resolvemos prorrogar para mais 8 meses por conta de algumas coisas que iriam chegar na nossa casa, que tinha previsões para chegar. E aí nós prorrogamos até outubro de 2024. Mas eu decretei que eu não iria mudar de ideia mais, porque eu já tinha mudado de ideia várias vezes, né, por conta de algumas situações, principalmente porque não estava mesmo encontrando a casa que a gente tanto queria, dentro do valor que a gente podia pagar. E o meu medo de ficar sem um apartamento, caso eu não encontrasse a casa, era muito grande, então eu acabava prorrogando. Mas eu decretei. Esse ano foi diferente, eu realmente decretei vitória para nossa família, para nossa vida. Só que, como vocês que me acompanham sabem, nós morávamos no sul da Flórida, 3 horas de Orlando. E a gente sempre estava em Orlando por conta dos parques. Primeiro a gente tinha o parque da Universal, e aí depois a gente fez o passe dos parques da Disney. Então sempre nós estávamos em Orlando, só que eu nunca quis e nunca pensei em morar em Orlando. Os meninos cogitaram algumas vezes a possibilidade, né, a hipótese de morar em Orlando, e eu falava, não, Orlando eu não gosto, Orlando é tipo grande São Paulo, eu não curto o trânsito, eu não curto a movimentação em si. Hoje, parando para pensar, eu falo para vocês que lá no sul da Flórida é muito mais movimentado do que aqui em Orlando, tanto nas ruas quanto de pessoas andando, enfim, é muito trânsito aqui. Só que hoje, analisando de uma forma diferente, eu vejo que o trânsito maior é lá onde eu morava, porém lá onde eu morava as coisas pareciam mais perto, aqui são um pouco mais longe. Essa é a diferença, assim, que eu vejo claramente. E aí, um belo dia, na verdade eu tava assim há quase 3 meses
pesquisando casas, que eu até cogitei a hipótese de, mesmo antes de vencer o contrato, a gente aplicar para uma casa, caso encontrasse a casa dos sonhos, digamos assim. E aí o Beto ainda falou para mim, mas amor, a gente vai aplicar, a gente vai ficar pagando aluguel em duas casas. Eu falei assim, é uma maior chance da gente não perder a casa, porque se eu tenho que mudar em outubro e eu encontro a casa em setembro, a casa dos sonhos, dentro do valor que a gente pode pagar, se eu não alugar ela em setembro, quando eu achar ela, ela não vai estar disponível até outubro, entendeu? Então, eu precisava, né, fazer isso. E aí ficávamos com isso na cabeça, mas durante quase 3 meses nós procurávamos casa. A minha corretora, ela ia numa casa comigo, e aí a gente ficava frustrada com umas casas, porque a gente encontrava uma casa... eu não fiz, inclusive, o tour da casa, gente, dessa saga de buscar casa, porque pra mim tava muito frustrante, tava muito ruim. E toda esperançosa ver uma casa, chegar lá, a casa não era nada daquilo que mostrava nas fotos. Nada, nada, nada. Era cheio de defeito, cheio de, sabe? Teve uma casa, para vocês terem ideia, que era uma casa que eu desisti de aplicar nela, uma das últimas, inclusive. Vou chegar nessa parte, vocês vão entender o que eu tô falando. Eu abri o box, na hora que eu fechei o box, caiu uma barata em cima de mim. Aí você fala assim, é só dedetizar a casa, tá? Mas não era só esse o problema, eram outros problemas que tinha na casa. Eu tava assim muito frustrada, e eu não sou de vir aqui pra ficar reclamando, pra ficar murmurando, pra ficar botando defeito nas coisas dos outros, porque querendo ou não, eu não gostei da casa, eu não gostava da casa, mas o dono da casa gostava da casa, a casa era dele, o bem era dele, entendeu? E eu não sou essa pessoa de ficar botando defeito. É muito raro eu vir aqui botar defeito em alguma coisa, que nem essa casa que eu moro, ela é nova, ela é uma construção nova. Se você vai ver no mapa, não tá ela no mapa ainda, é nova, eu sou a primeira moradora, mas também tem defeito. Só que são defeitos que tá na garantia, que a construtora vem aqui, arruma, e são defeitos assim que não são visíveis, são defeitos que você vai vendo no dia a dia. As casas que eu ia ver no sul da Flórida eram defeitos visíveis, que quando você abria a porta você já via. Então aquilo me frustrava muito, porque os preços estavam muito caros, e eu tinha um bet, sabe? Eu tinha um limite de quanto eu podia gastar. E sempre ultrapassava o limite. Então eu tava bem frustrada. Aí eu saía das casas, a corretora falava assim pra mim, Ju, eu não sei como que você não se desespera, o seu tempo tá acabando, o seu prazo tá acabando, e a gente precisa encontrar uma casa pra você. Parece que eu tô mais desesperada que você. Eu toda vez... Se ela estiver vendo esse vídeo, ela vai falar. Toda vez eu olhava pra ela e falava assim, amiga, não se preocupa, Deus tá fazendo um milagre. Eu tô com o meu coração muito em paz. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu tô muito em paz. Eu tô com uma paz tão grande no meu coração que eu tenho certeza que o milagre tá por vir. Eu falava desse jeito pra ela. Várias vezes, todas as vezes que a gente ia visitar casas, eu falava isso pra ela. Deus vai fazer um milagre, Deus vai fazer um milagre. Eu ainda falava assim pra ela assim, não fica brava comigo porque eu não gostei dessa casa. Não fica brava comigo se eu não fechar essa casa. Você tá brava comigo? Você tá me achando uma chata? Eu falava desse jeito porque eu me achava uma chata de fazer ela ir comigo até a casa e não fechar. Mas ela mesma tinha casa que ela entrava e falava, não, você não vai morar aqui. Então assim, era uma parceria mesmo de amigos ali, sabe? Porque ela me ajudou, ela teve paciência, mas Deus tinha um propósito. E teve um dia que eu estava tão... Gente, sério, eu estava tão ansiosa, tava tendo um dia assim, me deu uma crise de ansiedade. Aquela paz que eu tava, tipo, meio que tava dentro de mim, mas ao mesmo tempo eu tava com uma ansiedade que eu não sabia o motivo da ansiedade. Aí eu falei assim, amor, vamos pro parque? Vamos pegar todo mundo, toda a família e vamos pro parque. Porque eu preciso extravasar. Fazia uns dias, né, uns tempos que a gente não vinha pro parque. Falei, eu preciso extravasar, eu preciso ir pros brinquedos, eu preciso gritar. Porque quando eu vou nos brinquedos, eu grito, sabe? E eu extravaso, coisa que a gente não faz aí na rua no dia a dia, sabe? E dentro do brinquedo você pode gritar e extravasar que ninguém vai estar nem aí pra você. E aí eles falaram, não, vamos. E aí nós fomos pro parque, numa sexta pela manhã, nós fomos pro parque.
e voltamos no sábado à noite, porque no domingo os meninos tinham muito trabalho. E uma amiga nos encontrou na sexta à noite. Nós fomos sexta de manhã e ela chegou sexta à noite. E aí, gente, fomos pro parque, extravasamos, brincamos e tal. Durante a viagem, quem acompanhou lá nos stories do Instagram, eu até postei uma foto. Eu tava tão feliz de estar vindo para Orlando passear e assim, coisa que eu não sentia antes. Eu vinha porque eu tava acompanhando, né, o Beto ama parque, eu tava só acompanhando ele, então eu vinha e me divertia, mas dessa vez foi um sentimento diferente, um sentimento de desejo, um sentimento de paz, e eu vindo assim alegre, feliz. Parece que as minhas preocupações que estavam lá no sul da Flórida ficou lá no apartamento e eu vim leve pra cá. Só que eu não falei nada, fiquei quietinha e assim tô curtindo o momento, curti o parque, as ruas me chamavam a atenção. Deus começou a falar comigo que eu tinha que morar em Orlando. Só que dentro de mim eu não aceitava muito, porque toda vez que alguém falava pra mim de morar em Orlando, eu cortava o assunto porque eu não gostava. Toda vez. Inclusive eu tenho uma amiga que ela morava lá em New Jersey. Quando eu vim para o sul da Flórida, ela veio para a Flórida, ela veio para Orlando, só que ela ficou acho que 5 ou 6 meses em Orlando, não se deu muito bem em Orlando, assim, não a cidade em Orlando em si. Ela teve alguns prejuízos financeiros aqui em Orlando, e aí eu levei ela para o sul da Flórida. Mas o sonho dela foi sempre estar em Orlando. Mas eu levei ela para o sul da Flórida, dei uma ajuda para ela, é uma pessoa que eu amo demais, a família dela. Então, nós ajudamos ela e ela foi para o sul da Flórida. E ela sempre desejou estar em Orlando. Ela passou por alguns processos, né? Hoje nós entendemos, nós conversamos sobre isso, nós entendemos. Sempre que ela falava de morar em Orlando, eu sempre falava, Orlando, não sei o que e tal. E ela sempre tentando me convencer, porque a desejo dela era vir para Orlando e ela queria que eu viesse. Mas eu sempre cortei, não só ela, como todo mundo. Então, quando eu estava aqui tendo esse sentimento que eu falei pra vocês, gente, sério, eu, de verdade, não estava aceitando, não estava acreditando naquilo que eu estava sentindo. Então, eu comecei, tipo, será? Não, é coisa da minha cabeça. E não contei pra ninguém, guardei pra mim. No sábado, nós fomos embora e eu fiquei com aquela sensação na hora de ir embora, de tipo... Eu tô saindo da onde eu tenho que estar, sabe? Mas fui embora, né? Fui embora. Fiquei com aquela sensação de, tipo, tô voltando pra casa. Tá bom. No domingo, eu fiquei muito com isso na cabeça. Muito com isso na cabeça. Eu não contei pra ninguém. Só que eu ficava pensando aqui em Orlando, estando lá no sul da Flórida. Na segunda-feira eu tive uma crise de ansiedade, porque eu queria contar para as pessoas, né, tipo, meu marido e tal, mas ao mesmo tempo eu não queria contar porque eles iriam gostar e aí eu não queria que eles gostassem, porque eu achava que podia ser coisa da minha cabeça, uma loucura e tal. Beleza, tive uma crise de ansiedade, fui dormir com crise de ansiedade. Quando foi na terça-feira, a minha amiga que estava com a gente no final de semana aqui em Orlando, ela me ligou. Ela me ligou porque no sábado à noite nós viemos embora. Ela ficou ainda domingo e segunda no hotel. E aí ela me ligou na terça-feira para contar como que foi domingo dela, como que foi a segunda dela, qual parque ela foi e tal. Gente, eu acho que eu não vou conseguir mostrar o tour da casa vazia nesse vídeo. Mas eu vou postar ele e em seguida eu posto o tour da casa para não ficar tão cansativo, tá? Porque realmente o que Deus fez é algo que eu tenho que contar em detalhes, porque Deus é maravilhoso e vocês vão entender o que eu estou falando até o final desse vídeo. Ela me ligou, foi aonde... Não digo que foi aonde tudo começou, porque tudo começou quando eu vi no final de semana e Deus começou a tocar meu coração, mas foi quando o pontapé inicial para eu tomar uma iniciativa. Ela me ligou, começou a contar as coisas que ela tinha feito com as crianças e tal. E aí ela falou assim, amiga, eu queria tanto ter ficado lá, eu não queria ter vindo embora. Por mim, eu ficava lá em Orlando. Eu amo Orlando, eu amo estar perto dos parques, eu amo aquela cidade.
Aí eu fiz assim pra ela, amiga, eu posso te contar um segredo? Eu não contei pra ninguém, é algo que aconteceu comigo esse final de semana, mas eu não contei pra ninguém. E você me falando isso parece que é uma confirmação de Deus. E aí eu contei pra ela o sentimento que Deus colocou no meu coração durante a nossa estadia em Orlando. E aí ela começou a falar, nossa, Ju, você ia ser muito feliz em Orlando, ia dar muito certo as coisas pra você, você ia gostar. E começou a me incentivar a morar em Orlando. Depois que caiu a ficha dela, que se eu viesse pra Orlando, ela ia ficar no sul da Flórida e a gente ia ficar um pouco distante, porque são 3 horas de viagem. Mas só depois caiu a ficha dela. Mas enquanto a ficha dela não tinha caído, ela tava me encorajando a fazer isso acontecer. Só que assim, eu tava vendo minha cabeça de morar em Orlando, mas eu nem pensei nas casas de Orlando, não pensei em nada, eu pensei em morar em Orlando, porque, não sei, Deus colocou no meu coração. E aí eu falei assim pra ela, amiga, eu vou desligar, que você falando comigo me abriu um pouco a visão, eu vou ligar pra uma outra amiga, que inclusive está morando em Orlando tem 2 meses, eu falei pra ela. Aí eu desliguei o telefone e liguei pra uma amiga que congregava na mesma igreja que eu, que estava 2 meses aqui. Na mesma hora, desliguei com uma e liguei para outra. E quando eu liguei para essa minha amiga que tá morando aqui em Orlando, eu comecei a conversar com ela e contar o que estava acontecendo com os meus sentimentos, a minha dificuldade com casa lá, o que Deus tinha feito quando eu vim aqui. Tudo que eu contei para vocês, eu comecei a resumir para ela, mas eu também contei alguns sentimentos que eu tinha, que era a frustração de morar bem no Brasil. Cheguei aqui no norte, morei muito bem, eu sempre morei muito bem. E no sul da Flórida, apesar de ser um local que eu amava muito, eu não morava bem e eu não era 100% feliz com relação à minha moradia. E isso me frustrava muito. E eu comecei a contar com mais detalhes isso para ela. E ela colocou no Viva Voz para o marido dela escutar. Por quê? Porque depois eles falaram para mim que todo sentimento que eu estava contando, que eu estava tendo, que estava acontecendo comigo, aconteceu com eles, da mesma forma. E ela tem o mesmo perfil, assim, da minha família, é o perfil da família dela também. Só que eu tenho um casal, né? Eu tenho o Richard e a Rayara de filhos, e ela tem 3 meninas. Mas o estilo, o modo de vivência, assim, é muito parecido, nós somos parecidas. E aí o marido dela falou assim, nossa, Ju, tudo isso que você tá contando é o que a gente, né, o que a gente passou. Parece que você tá contando a nossa história. Aí eu falei assim, sério? Aí Deus foi tocando meu coração, dizendo que aquilo era uma confirmação de Deus. E pra bater o martelo, eu fiz uma pergunta assim pra ela, na inocência. Eu falei assim, amiga, mas me conta. Depois que a gente conversou sobre os sentimentos, sobre o que estava acontecendo, como foi o processo deles e como estava sendo o meu nessa questão de sentimentos. Oi? Vai lá que a mamãe tá gravando, tá bom? Mas eu quero comer. Pode ir lá comer o que você quiser. Só não faz sujeira. Eu perguntei assim pra ela. Eu falei assim, amiga, e como que é com relação a casas aí? É fácil de alugar casa? As casas são realmente boas? Tem um preço realmente bom? Aí ela fez assim, olha, Ju, pra mim não foi tão difícil, porque como você sabe, o Ronaldo ele é corretor, né? E eu não lembrava que o marido dela era corretor. E aquilo foi uma virada de chave pra mim. Aquilo foi, tipo, Deus confirmando de que realmente eu estava no caminho certo. E aí eu fiquei toda animada, falei, já entendi. Eu falei assim pra ela, assim mesmo, amiga, já entendi, já sei o que Deus quer de mim. Me dá um tempo, depois eu te ligo, eu vou ligar pro Beto, vou conversar com o Beto, vou conversar com o Richard, que agora eles estão trabalhando, mas eu preciso falar com eles. Porque são as pessoas, assim, a minha família, né, meus filhos, meu esposo, são as pessoas mais importantes pra mim. Então eu precisava... Deus me incomodou ali naquele momento que eu precisava falar com eles pra ver o que eles achavam. Aí eu peguei e liguei pra eles, inclusive quem atendeu o telefone foi o Richard, e eu não falei com o Beto tava num cômodo da casa, eu comecei a falar com o Richard, e na hora que eu contei, o Richard falou assim, quê? Mãe, você tá falando isso? Você tá falando de morar em Orlando? Como assim? Ele não entendeu, porque realmente foi algo que Deus agiu, foi um milagre do Senhor, porque realmente eu nunca quis morar aqui em Orlando.
E aí eu falei, tá, filho, mas o que que você acha disso? Ele fez assim, por mim tanto faz, eu moro em qualquer lugar, eu tô tranquilo, tô de boa. Aí eu falei, fala com seu pai, conversa com ele, depois você me fala o que que ele achou. Claro que ele conversou com o Beto amou, mas na verdade não entendeu. Tua mãe querendo morar em Orlando, ele falou, tua mãe querendo morar em Orlando, mas nós vamos trabalhar do quê? Trabalhar da mesma coisa, né? Trabalhar da mesma coisa. E tá, e Deus foi trabalhando meu coração ali no decorrer do dia. Quando o Beto chegou em casa, eu conversei com eles e eles gostaram da ideia. E aí parece que, tipo, a gente foi ficando feliz. Naquele mesmo momento, gente, vocês não estão entendendo, eu decidi isso na terça-feira. E no mesmo dia, Deus começou a trabalhar no coração de todo mundo. E aí eu falei assim, eu quero comer um McDonald's, eu preciso de uma gordura, eu preciso extravasar, eu preciso comer, porque eu sou dessas que eu como quando eu tô nervosa, quando eu tô ansiosa, quando eu tô feliz. E aí nós fomos no McDonald's, lá no Mac, o Richard foi comigo buscar o lanche. E aí... esse vídeo tá muito grande, eu preciso diminuir, gente. Mas é que é muito boa a história. E aí eu fui no Mac e com o Richard buscar o lanche. E lá ele fez assim, mãe, amanhã a gente não tem trabalho. O que você acha da gente ir pra Orlando e visitar algumas casas? Na mesma hora eu liguei pro meu amigo que eu tinha falado de manhã, que é corretor. E aí eu falei pra ele, amigo, olha, amanhã o meu marido não trabalha e a gente tava pensando em ir aí visitar algumas casas. Será que você consegue separar algumas casas? Aí eu falei mais ou menos como a gente queria as casas. Pra mostrar pra gente amanhã. Aí ele fez assim, claro, amanhã eu tô tranquila, eu vou fazer isso agora e amanhã a gente então vê as casas. Chegamos em casa, falamos pro Beto, olha, amanhã nós vamos pra Orlando. Beto, hã? Aí eu falei assim, nós vamos lá ver casa. Ele, mas... Eu falei, não, nós vamos ver casa, amanhã não tem trabalho, então nós vamos. Isso na quarta, resolvemos na terça, fomos na quarta ver casa. Vimos, eu acho que foi umas 5 casas. Gostei de todas, mesmo a que eu gostei menos, é melhor do que o apartamento que eu morava, né? Eu gostei de todas as casas, mas a casa que eu gostei, que o meu coração quase saiu para fora, estava num valor e eu falei pro... Na verdade foi assim, saímos para ver 3 casas. Primeiro nós saímos para ver 3 casas. Aí nós voltamos para casa dele e fomos pro computador. Aí lá no computador nós separamos 2 casas. Ele fez assim, olha, essa casa aqui, ela tá um pouquinho acima do valor, né? Tá um pouquinho acima e ela não aceita cachorro, mas vale a pena a gente ver, porque o lugar é bom. Aí fomos ver essas 2 casas. E essa casa que ele falou vale a pena ver, eu amei, 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 amei de paixão. Aí eu falei assim pro meu corretor, né? Eu falei assim, vê com a corretora dessa casa se não abaixa para tanto, né? Fazer uma proposta. E aí ele tava no carro, ele mandou mensagem pra corretora e a corretora fez assim, não, o dono já paga um mortgage alto nessa casa, ele não vai querer abaixar e eu não tenho nem argumento para abaixar o valor dessa casa, essa casa é nova, tal. Aí eu fiquei, né, peguei uma raivinha, uma birrinha, falei, não quero essa casa também, não sei o quê. Aí eu fui fazer uma proposta na casa que eu vi, quando eu saí para ver 3 casas, eu tinha visto uma que é perto da onde eu moro, inclusive, era mais baixo o aluguel, só que era bangalô. Aqui, depois no vídeo do tour da casa, eu vou explicar para vocês sobre a diferença de townhouse, bangalô e single family. Eu vou explicar essa diferença para vocês. Mas era uma bangalô e eu não queria morar numa bangalô. Se você quer que eu explique para vocês no próximo vídeo, no tour da casa, a diferença, coloca aqui nos comentários. E ela era um pouquinho mais afastada, né? Tipo, eu gastaria 10 minutos a mais de tudo que eu fosse fazer se eu ficasse com a outra casa. E aí eu fiz uma proposta e falei assim, porque o Richard queria que a gente resolvesse já, né? Eu falei assim, olha, então vamos fazer o seguinte, essa aqui, esse bangalô, não é a que eu quero, não é a que Deus tocou meu coração, mas é uma casa muito boa também, é uma casa maravilhosa. Então a gente faz uma proposta nessa e se for pra gente vir pra cá, pra Orlando, pra essa casa, nós vamos ir
porque o proprietário vai aceitar a proposta, já que da outra a mulher não quis nem mandar a proposta pro proprietário. Então, vamos para lá e vamos em paz, vamos Deus fazer o milagre. Beleza, isso foi na quarta. Quando foi eu não sei se foi na quarta noite, quando nós chegamos lá, ou se foi na quarta de manhã, não me recordo, ou na quinta de manhã, não me recordo. A minha amiga, que estava comigo uma semana antes aqui em Orlando, ela foi em casa e eu comecei a mostrar as casas que eu tinha visto para ela. E aí, eu contei sobre a casa que eu queria que abaixasse, a mulher não quis falar com o proprietário e tal. E eu mostrei detalhes, eu falei, essa casa eu amei, essa casa tem tudo que eu preciso, ela tem um escritório que dá para eu fazer o ateliê, ela é perto da escola, que seria a escola da Rayara, tem tudo que eu preciso dessa casa. Não tem tudo que eu quero, mas tem tudo que eu preciso. Não tinha piscina, tem piscina no condomínio, mas eu queria uma piscina no quintal e tal, o quintal tinha que cercar. Eu tinha que ver se podia pôr piscina, enfim, mas a casa em si era muito boa. Aí minha amiga fez assim, Ju, você vai chorar por causa de $200? Eu falei, claro, amiga, $200 é $200, é dinheiro. Aí ela fez assim, Ju, mas você tem condição de pagar. Paga nessa casa que você gostou, vai ser feliz nessa casa. Aí eu falei assim, é mesmo, né? Vou largar a mão de ser birrenta, né? Aí eu chamei o corretor e falei pro corretor conversar com a moça, falar que a gente tinha aceitado o valor da casa, mas ele tinha um próximo trabalho, que era convencer a aceitar cachorro, porque não aceitava cachorro. Aí ele me mandou a resposta da mulher, que ela foi hiper grossa com ele, e não aceitou o cachorro, não aceitou, bateu o pé, foi até um pouco ríspida com ele, e ele fez assim, mas Deus vai colocar outra casa para vocês. Gente, eu fui dormir com uma crise de ansiedade na quinta-feira, uma crise de ansiedade que era quase 11 horas da noite, eu tava com o celular assim, ó, na cama, prestes a mandar mensagem pra corretora pra tentar conversar com ela. Só que eu falei assim, se ela foi ríspida com ele, ela vai ser comigo, até porque nem é horário de mandar mensagem pras pessoas. E eu falei, amanhã de manhã, se for de Deus, Deus vai me incomodar de manhã e eu vou mandar mensagem pra essa mulher. Tá bom, fui dormir com crise de ansiedade. Quando foi na sexta de manhã, eu mandei mensagem pra corretora. Aí, só que eu mandei mensagem como não quer nada, tipo, eu gostaria de saber se a casa tal tá disponível, eu vi ela postada e tal. Aí ela fez assim, quantas pessoas, assim mesmo, bem ríspida, oi, quantas pessoas, quando seria a mudança para quantas pessoas e você tem animal de estimação? Aí eu fiz assim, seria para mudar o quanto antes, são X de pessoas e sim, eu tenho um cachorro pequeno. Aí ela fez assim, no pets. Eu, ai meu Deus, respirei fundo, falei para Deus me usar para eu escrever mais uma mensagem para ela. Aí eu escrevi assim, poxa, que pena, eu gostei tanto dessa casa, será que não haveria a possibilidade de conversar com o proprietário da casa para tentar convencer ele, né, para ele abrir uma exceção, minha cachorra é pequena e tralalá e tralalá. Gente, no dia que minha amiga veio aqui, que foi foi quarta noite, veio aqui não, foi lá no apartamento, na quarta noite, nós estávamos falando sobre isso, e quando eu toquei no assunto de que não aceitava cachorro, ela falou, Richard, faz o animal suporte, e eu já tô, desde lá do norte, falando que quando a gente tivesse cachorro, teria que fazer o animal suporte do cachorro. Quando a gente comprou a Marie, em 2020, final de 2021, quando a gente comprou a Marie, ou começo de 2022, não me lembro, eu falei, faz o animal suporte. E o Richard não fez o animal suporte. Pois na quarta-feira minha amiga falou, eu falei pra ele, antes de você dormir, você vai fazer esse animal suporte. Todo mundo tentou convencer ele de fazer o animal suporte. Ele enrolou. Na quinta-feira, eu obriguei ele a fazer o animal suporte. Ele fez na quinta-feira. Isso foi na sexta que eu falei com a mulher. Aí a mulher perguntou, quando eu mandei essa mensagem, a mulher perguntou assim, é um animal de serviço? Aí serviço é aquele animal, tipo assim, uma pessoa cega, o animal conduz, pessoas que não podem chegar perto, animal que trabalha, né? Aí eu falei, não é um animal de serviço, mas é um animal suporte, porque o Richard tinha feito a documentação um dia antes. Aí ela fez assim, tem documento? Aí eu falei assim, tem. E o meu coração começou a saltitar assim, por quê? Porque foi um documento feito um dia antes. Eu falei, vai que ela encrenca com isso. Aí ela fez assim,
me manda o documento. Aí eu perguntei, o documento só da cachorra ou o documento de todos que vão aplicar para o imóvel? Ela, só do pet. Aí eu mandei o documento e fiquei orando para Deus não deixar ela encrencar com a data do animal suporte. Que eu acho meio difícil de acontecer, mas vai que. Aí eu mandei o documento, aí ela fez assim na mensagem. Gente, sempre muito ríspida. Ela fez assim na mensagem: o proprietário tem essas exigências, uma lista de exigências. O proprietário tem essas exigências. Se você se qualificar, me manda o seu e-mail que eu mando a aplicação para você. Isso eu falando com a corretora do dono da casa. Aí eu peguei e fiz assim: sim, eu me qualifico, e mandei o e-mail. Ela mandou a aplicação no e-mail, isso na sexta-feira mesmo. Preenchemos a aplicação de todos os aplicantes, porque dentro da casa, quando você vai alugar aqui, no contrato, todos os maiores de 18 anos têm que aplicar. Aí nós aplicamos e conseguimos alugar a casa que eu tanto queria. Foi isso. Milagre do Senhor. Milagre do Senhor. Aí você deve estar se perguntando, mas Ju, e o seu trabalho? Ju, vai começar do zero? Ju, essas perguntas eu vou responder tudo num próximo vídeo. Mas esse vídeo eu queria contar para vocês o porquê da mudança. Como foi essa mudança. E o milagre que Deus fez, tanto no meu coração, quanto também na questão da casa. Hoje eu estou na casa que eu vi pela primeira vez que eu vim ver algumas casas. A que eu mais gostei, eu tô morando nela. A que eu achei que não ia dar certo, eu tô morando nela. A que eu achei, não. A que tava tudo acontecendo para não dar certo, mas dentro de mim eu falava, eu vou morar nessa casa. Gente, você deve também estar se perguntando, Ju, mas por que você não compra? Você não ia comprar uma casa? Por que você não comprou e você tá alugando? Vou contar tudo isso em outros vídeos. Mas esse vídeo é para dizer para você. Se você tem um desejo no seu coração e esse desejo ele queima, ele arde, ele é um desejo genuíno, é um desejo que realmente vem do céu e brota no seu coração, vai em frente, segue em frente. Ora, pede para Deus, confia no milagre do Senhor, porque eu posso dizer para vocês que eu estar aqui foi um milagre que Deus fez no meu coração, uma mudança de pensamento, uma mudança de decisão. E eu estar nessa casa foi um milagre da transformação, um milagre da perseverança. Então esse vídeo é para edificar e fazer a sua fé crescer. Se você realmente quer alguma coisa que hoje parece ser tão difícil para você, acredite na promessa que Deus tem para sua vida. E como esse vídeo ficou muito grande, eu vou agora gravar um outro vídeo, vou falar da diferença dessas casas bangalô, townhouse e single family. Eu vou falar essas diferenças porque isso eu não conhecia muito bem, eu fui conhecer quando eu vim ver as casas aqui em Orlando, porque tem muito esses 3 tipos de casa. E vou fazer o tour da casa vazia, que foi o dia que eu vim limpar aqui, e aí eu vou mostrar para vocês e vocês vão entender o porquê que eu gostei dessa casa. Mas é claro, eu quero aproveitar e falar para você ir lá no Instagram, que é Espaço Ju Ferrari, me seguir por lá, porque eu vou postar muitos conteúdos nessa casa nova. Eu tenho muitas ideias para postar para vocês. Então, lá no Instagram, eu posto Stories e Reels. E o Stories é em tempo real, isso que é muito bom. Aqui no YouTube, eu posto vídeos grandes, vídeos editados, então leva um tempinho para sair, não é tão em tempo real, mas é um vídeo mais completo, então essa é a vantagem. Mas eu espero você também lá no Instagram, tá bom? Que é Espaço Ju Ferrari. Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo que eu vou gravar com essa mesma roupa.